Fala aí pessoal, eu sou o Domingos. Vocês aí que estão inteirados sobre o que acontece no mundo da cultura pop sabem muito bem que, no meio de um monte de filmes em live action baseados em histórias de super-heróis dos quadrinhos, principalmente nos da Marvel e nos da DC, o mercado ficou recheado de novas produções para o cinema, e o número de filmes não diminui conforme os anos passam. A maneira com a qual esses longa-metragens de super-heróis de Hollywood são feitos, de uma forma bem industrial e fazendo uso de fórmulas, inevitavelmente acaba resultando na fadiga do público e da crítica, porque cada vez que um novo sucesso dentro desse segmento do mercado cinematográfico aparece, a empresa que gerou esse filme bem sucedido pode muito bem ficar acomodada e sair lançando produtos semelhantes no cinema com a finalidade de repetir o feito anterior. E as empresas concorrentes vão querer imitar a companhia vizinha. Antes de qualquer coisa, quero deixar bem claro que, na minha opinião, fórmulas são muito bem-vindas. Elas não chegam nem perto de ser um problema pra mim. Se é um negócio que funciona, cara, vai em frente. O quanto de inventividade e personalidade própria que o seu filme tem em cima de um estilo de roteiro já estabelecido é o que me ganha. Porém, por muito tempo nós vimos que não foi isso que aconteceu na área dos heróis para o cinema, principalmente nos filmes da Marvel, na sua franquia de filmes com o universo compartilhado entre eles. Eu gosto muito desse universo. A Marvel, quando acerta em cheio, mas eu não vou negar de jeito nenhum que muitos dos seus filmes e séries se parecem e são muito cansativos. Ah, Domingos, mas então quer dizer que você é um fanboy da DC no cinema? Olha, amigos, eu não vou mentir, por muito tempo, principalmente depois que a Warner parou de seguir a linha de raciocínio dos filmes do Zack Snyder, eu acho que os filmes da DC deram uma surra nas produções da Marvel. Inclusive, já vai deixando aí nos comentários se você concorda comigo ou se acha que eu tô falando besteira em relação a Marvel e a DC nos filmes. Mas, por enquanto, neste vídeo nós não iremos falar de nada da DC, mas sim da Marvel. Mas não aquela com os personagens sob os cuidados da Disney, mas sim de um filme da Sony que com certeza você já sabe qual é. Aquele mesmo que nos deu um respiro de alívio por ser uma boa história contada de um jeito tão fantástico. Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao programa Coleção de Ideias de Homem-Aranha no Aranhaverso, com 7 curiosidades incríveis sobre esse filme. Fica comigo porque a quinta curiosidade vai te deixar tão surpreso quanto eu fiquei quando eu estava escrevendo o roteiro deste vídeo. Então, bora pras curiosidades. Cara, todo mundo que já viu esse filme sabe que ele esbanja um estilo muito descolado, com as ruas de Nova York super coloridas e cheias de grafite. A personalidade, visuais e construção dos cenários são muito bem utilizados para receber os personagens em que neles são inseridos, e eles são tão sofisticados quanto o lugar em que eles estão. Não é à toa que, depois desse filme, surgiram diversos cosplays e fantasias inspiradas nos visuais do Miles que ele utiliza no decorrer do filme. Uma dessas peças é o tênis utilizado pelo Miles, um modelo da linha Air Jordan da Nike chamado de Air Jordan 1 Retro High OG Orange Story, que inclusive chegou a ser vendido para o público, e foi tão marcante ao ponto de ter sido a nossa primeira curiosidade. Aqui na nossa lista, o que ocupa o lugar da segunda curiosidade tem a ver com alguns segredos escondidos que fazem referências e homenagens aos artistas que já trabalharam com revistas do Homem-Aranha, e também com alguns personagens das histórias em quadrinhos do Teioso. Admito que sempre que quando assisto ao filme não consigo captar metade dessas referências que aparecem na tela, seja por falta de atenção ou por desconhecimento mesmo. As que eu mais consigo perceber são algumas menções ao Stan Lee, um dos co-criadores do Homem-Aranha, e ao Brian Michael Bendis, que é um dos co-criadores do Miles Morales. No telefone do Miles nós conseguimos ver que ele tem contatos com nomes fazendo referências também a alguns personagens dos quadrinhos do Aranha. Nós temos nomes como o da Cindy Moon, que é a heroína Teia de Seda, e também podemos ver o nome Billy Braddock, que é o Capitão Aranha, um Homem-Aranha britânico da Terra 833 dos quadrinhos. A terceira curiosidade tem a ver com algo que me deixou bastante surpreso quando eu assisti Homem-Aranha no Aranhaverso pela primeira vez, e ela tem a ver com um de seus vilões secundários, o Duende Verde. Eu que sou uma pessoa acostumada a ver esse personagem sendo representado pelo Norman Osborn, com um traje clássico dele junto com a máscara, com o William Dafoe interpretando ele com aquela armadura, que muito me lembra figurino de Tokusatsu, inclusive. E até mesmo ficou gravada na minha memória aquela versão bizarra do filme O Espetacular Homem-Aranha 2. A primeira vez que apareceu a versão do Duende Verde aqui no Aranhaverso eu fiquei bem confuso. Se o Peter não dissesse o nome do vilão enquanto eles estavam lutando, eu realmente não iria adivinhar que se tratava de um dos maiores vilões do Aranha. Isso aconteceu por conta do visual dele estar muito monstruoso e gigantesco, dando a entender que nessa versão o personagem sofreu algum tipo de mutação que o fez ficar com essa aparência de dragão, com asas e tudo.
Mas acontece que essa não foi a primeira vez do Duende Verde aparecer assim. Nos quadrinhos Ultimate Homem-Aranha ele já era um monstro, e no desenho Ultimate Homem-Aranha, aquele do Disney XD, ele já havia aparecido com as suas asas, se assemelhando até mesmo com os personagens do desenho Gárgolas. A nossa quarta curiosidade é referente ao prestígio que esse filme recebeu desde que foi lançado até chegar ao ponto de levar o Oscar de melhor animação no ano em que concorreu, disputando o prêmio com filmes como Mirai, Wi-Fi Ralph Quebrando a Internet, Ilha dos Cachorros e Os Incríveis 2. Não tinha como também, né? Aranhaverso chegou com o pé na porta provando que um filme de animação não se resume apenas a ter visuais hiperrealistas, que eles podem se utilizar de mistura de várias técnicas para deixar o desenho atrativo de outras maneiras, e que sim, um filme de super-herói pode muito bem ser tocante e emocionalmente profundo. Apesar de todos os nossos gostos por filmes e artes em geral serem pessoais e intransferíveis, é tão legal ver as produções que a gente gosta sendo reconhecidas pelos próprios profissionais da indústria. Para vocês terem uma ideia, a última vez em que um filme do Homem-Aranha ganhou alguma coisa no Oscar foi em 2005, quando o também extraordinário Homem-Aranha 2 ganhou o prêmio na categoria de melhores efeitos visuais. E um prêmio, para mim, meus amigos e minhas amigas, seria se vocês deixassem um like aqui nesse vídeo. Nós aqui estamos no começo do canal e com você apertando aí no botão de like, o YouTube entende que você está gostando e espalha automaticamente o vídeo para mais pessoas na plataforma. Te peço esse favor porque quem sabe não acontece uma parte 2 desse vídeo, hein? Mas desde já eu agradeço por esse presente... presente não. Agradeço por esse prêmio que você vai me dar. Por ser uma propriedade intelectual muito lucrativa, o que faz o Homem-Aranha render um monte de produtos licenciados ao redor do mundo, seria meio óbvio dizer que o personagem tem muitos, mas muitos jogos de videogame. Eu mesmo já experimentei controlar o Aranha no Nintendinho, no Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation, enfim. Homem-Aranha tem diversos jogos que variam muito de qualidade, tendo alguns que são considerados apenas caça-níqueis que usaram da popularidade do personagem para vender algo feito com pouco esforço, e outros que são muito elogiados tanto pela crítica quanto pelo público. Homem-Aranha, sempre que possível, esteve presente em jogos de computadores, consoles, portáteis e celulares. Quem está por dentro do mundo dos videogames com certeza conhece o jogo Spider-Man, que foi lançado para o PlayStation 4 em setembro de 2018. Esse jogo teve uma popularidade absurda quando foi lançado, recebendo notas altíssimas de sites da mídia especializada e reforçando a ideia de que Homem-Aranha jamais deve deixar de receber jogos de videogame. Aranhaverso também foi lançado em 2018, mais especificamente em 14 de dezembro para o público estadunidense, e em determinada parte do filme, quando Peter B. Parker fala para o Miles apertar o botão verde para desligar a máquina que abre um portal para os outros universos, assim que ele fala isso, aparece um controle genérico de videogame muito parecido com os controles dos consoles da Sony, e nesse controle tem um botão verde também, no mesmo lugar em que fica o botão com um símbolo de triângulo pintado de verde dos controles do PlayStation, sendo esta informação a quinta curiosidade. E enquanto o Peter pedia para o Miles apertar o botão verde, eu peço a você que clique no botão inscrever-se, no sininho que vai aparecer para você e depois em todas, para que assim você não perca nenhuma notificação aqui do canal e fique sempre por dentro de todas as novidades quando elas forem lançadas. Isso também é de uma ajuda tremenda e eu agradeço demais por essa força que vocês dão aqui pro canal. Seguindo a nossa lista de segredos de Aranhaverso, dediquei a nossa sexta curiosidade para falar sobre a referência a um dos artistas norte-americanos mais reconhecidos de sua geração, o Donald Glover, ou Childish Gambino, como ele é chamado na sua carreira de músico. A referência acontece em uma cena na casa do tio Aaron do Miles. Na televisão ligada na sala está passando um episódio da série Community, no qual o personagem Troy, interpretado pelo Donald Glover, levanta da cama vestindo um pijama do Homem-Aranha. Essa se torna uma referência bem bacana e muito bem pensada por acontecer dentro da casa do tio Aaron. Se nos lembrarmos que o próprio Donald Glover já interpretou o tio Aaron na sua versão em live action no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar de 2017. Se você está gostando do vídeo e quer que eu continue produzindo mais conteúdos como este aqui, nós temos um Pix do canal no qual você pode nos ajudar financeiramente para que o projeto continue andando, não somente este aqui, mas todos os programas do Úteis Demais, e não tem valor mínimo para doação, beleza? Então se você está gostando do vídeo, considere nos ajudar, porque aí nós não paramos nunca de produzir para vocês. E detalhe, o seu nome aparecerá no próximo vídeo porque você ajudou a patrociná-lo. Agora nós chegamos na nossa sétima e última curiosidade sobre esse filme incrível. E eu deixei essa por último porque ela é uma das que eu mais gosto e que acontece no comecinho do filme. Eu tô falando daquelas cenas que são inspiradas nos filmes em live action do Teioso.
Homem-Aranha no Aranhaverso inicia com o Peter Parker da dimensão do Miles contando os seus feitos e conquistas na sua carreira como super-herói, e enquanto ele conta momentos das suas aventuras, são exibidas algumas partes refeitas dos filmes do Aranha da primeira trilogia live-action para cinema, e uma que faz alusão ao De Volta ao Lar. Temos a cena do beijo do Homem-Aranha de 2002, a cena dele parando o trem inspirada em Homem-Aranha 2 de 2004, a cena da dancinha de Homem-Aranha 3 de 2007 e uma cena que lembra um pouco a cena da balsa partida ao meio de Homem-Aranha de Volta ao Lar de 2017. E essas foram as 7 curiosidades que eu achei mais interessantes para trazer para vocês nesse momento. Aqui no canal nós temos um vídeo do Hora de Ver TV, um programa em que eu faço análises de séries e filmes, e que tem um episódio dedicado ao Homem-Aranha no Aranhaverso. Então é só você clicar nesse quadradinho que está aparecendo aí na sua tela, que você vai diretamente para lá. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.